Em pronunciamento no Senado Federal, o senador Rogério Marinho fez severas críticas à conduta do presidente Lula durante viagem à China, mencionando o apoio ao regime ditatorial chinês no que concerne ao conflito com Taiwan, o suporte a atos arbitrários da Rússia, a condescendência com crimes praticados pelo MST e a profusão de platitudes do chefe de Estado no que tange à política internacional. O parlamentar asseverou: foi um festival tão grande de nonsense, de platitudes, que me chamaram a atenção pelo primarismo, pelo viés ideológico enviesado, pela visão opaca, desfocada do que é a geopolítica do mundo, pelo voluntarismo, pela improvisação, por uma visão terceiro-mundista que eu imaginava sepultada após a queda do Muro de Berlim, que nos envergonha, nos coloca em uma posição no mínimo desconfortável em relação ao mundo ocidental. O senador relatou o choque dos brasileiros com a volta dos favores aos companheiros com o dinheiro dos contribuintes. Ele disse: levo uma grande comitiva, incluindo o presidente do MST, do Sem Terra, que anunciaram que fariam um abril vermelho com invasões de propriedades privadas. Com a complacência do Ministério da Justiça, vem um cidadão como esse anunciar o crime, perpetrar o crime e não ser impedido. Estamos golpeando um dos valores essenciais da democracia, o direito à propriedade. A nossa sociedade cultua esses valores desde tempos imemoriais. Rogério Marinho denunciou ainda os perigos na inversão das relações exteriores do país, com sinalização para a submissão a países ditatoriais. O senador disse: Lula faz uma inversão de conceitos e de lógica que agride o bom senso e constrange quem os ouve. O conselheiro de Lula vai à Venezuela com uma agenda secreta. Em seguida, vai à Rússia, conversa com Putin e seus próceres. Como consequência, passa a defender uma posição pró-russa. Marinho prosseguiu: a ação do presidente da República hoje é muito mais a de um ventríloco de Putin que defende uma nova ordem mundial baseada na anexação e na reintegração dos territórios da antiga União Soviética, que reprime sua população, que mantém pedaços expressivos da sua população, dos seus opositores, na cadeia, que impede a liberdade de expressão. Nós não podemos ser cúmplices desse tipo de atitude. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o apoio e respaldo dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. pix@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhor senador Exalci Lucas, funcionário do Senado e aqueles que nos acompanham aqui pela TV Senado. Eu fiz questão de vir logo na segunda-feira falar por um assunto que simplesmente banalizou-se nos últimos 4 dias a partir da visita do nosso ilustre líder, presidente Lula, né, à China.
Foi um festival tão grande de nonsenses, de platitudes, que me chamaram a atenção. Me chamaram a atenção pelo primarismo, pelo viés ideológico enviesado, pela visão opaca, desfocada do que é a geopolítica do mundo, pelo voluntarismo, pela improvisação, por uma visão terceiro-mundista que eu imaginava sepultada após a queda do Muro de Berlim, que nos envergonha e que nos coloca numa posição, eu diria, no mínimo, desconfortável em relação ao mundo ocidental. Começa levando na sua comitiva, uma grande comitiva, uma inflada comitiva, o presidente do Movimento dos Sem Terras, que aproveita a viagem para fazer uma declaração de que sim, no mês de abril, o Abril Vermelho, eles farão invasões de propriedades privadas, como fizeram hoje numa fazenda de Pernambuco, que é um centro de pesquisa do Embrapa, que é a maior empresa do mundo em inovação tecnológica, que nos coloca na vanguarda da agricultura no mundo. Como invadiram também propriedades privadas, sedes do INCRA, isso sobre a complacência das autoridades governamentais do Ministério da Justiça, que vê um cidadão como esse anunciar o crime, perpetrar o crime e não ser impedido. Nós estamos golpeando um dos pilares da nossa democracia, que é o direito à propriedade, que é um valor intrínseco de quem nós somos, como uma sociedade que cultua esses valores desde tempos imemoriais. E está contido, inclusive, na nossa Constituição, senador Stevenson. Nós temos um presidente que, certamente, orientado pelos seus assessores, imagina a possibilidade de coroar a sua vida pública com um prêmio Nobel da Paz. E, para isso, faz movimentos desconexos, movimentos desencontrados, movimentos patéticos, que, na verdade, o fragilizam nessa pretensão e, por via de consequência, o Brasil que ele representa nesse momento. Alguém que diz que a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia é culpa dos dois países, afirma, e que ambos têm que parar como quem estivesse sendo agredido, me permito a analogia, deve baixar os punhos e se deixar golpear pelo agressor. Aí me parece uma inversão de conceitos e de lógica que agride o bom senso e, no mínimo, constrange aqueles que o ouvem. É um presidente que vai à China e, como pérola da nossa diplomacia, afirma que Taiwan e China são um só país, no auge de uma perspectiva de conflagração em que o maior exercício militar que a China empreende de forma dissuasória e coagindo aquele país acontece naquele momento. A nossa Constituição preceitua que os governos brasileiros não intervêm na soberania dos países. E nada me parece mais anticonstitucional do que esse tipo de declaração e de posicionamento. O seu conselheiro vai, o Amorim, à Venezuela com uma agenda secreta. Em seguida viaja a Moscou e conversa com o presidente Putin e com seus próceres. Como consequência das suas viagens, o presidente Lula, de repente, passa a defender uma posição pró-russa, acusando a Europa e os Estados Unidos de que vendem armas à Ucrânia para que ela possa se defender, e instando esses países a não fazerem mais. Ou seja,
pede que a comunidade internacional deixe o país à míngua e desarmado para ser dominado pela potência agressora. Senhores, nós estamos diante de desatinos. O presidente que vai à posse na China, da atual presidente dos BRICS, que, aliás, nós tivemos uma troca, certamente, que não foi muito favorável ao nosso país. O Brasil apresenta a candidatura e assume a presidência do banco uma pessoa que certamente terá algumas dificuldades de gerir aquela instituição pelo seu passado. Porque alguém que conseguiu quebrar a economia brasileira com tanta eficácia, certamente não fará diferente nesse organismo multilateral. Mas o presidente incentiva a presidente Dilma a dizer: não empreste mais dinheiro ao Brasil. O Brasil já é grande o suficiente, já tem sua infraestrutura resolvida, vamos emprestar aos países pobres, principalmente da América Latina, que precisam dessa atenção. Ora, meus senhores, países que sequer são sócios dessa instituição. O que certamente vai significar que caberá ao Brasil, proponente dessas ações, ser o fiador dessas operações temerárias, em desapreço ao Tesouro Nacional e ao conjunto dos cidadãos brasileiros. A exemplo do que aconteceu na Argentina, em Cuba, na Nicarágua, em Moçambique, enfim, em tantos países que recepcionaram, que receberam generosos empréstimos por parte do governo brasileiro, pelo BNDES, para suprir as suas infraestruturas e que não repuseram os empréstimos nos cofres nacionais que foram bancados pelo Tesouro Nacional e pelo povo brasileiro. Nós temos hoje um presidente que orienta o seu presidente do BNDES a voltar a emprestar a países que são devedores do Brasil. Me permitam, isso é uma insanidade. Qual o banco, qual o comércio que empresta a alguém que ainda deve, que está inadimplente? Me parece que o Brasil inverte a lógica sobre o governo do presidente Lula. Certamente, todos estamos nos perguntando aonde vamos chegar. Que espécie de estratégia política está sendo delineada pelo presidente da República? A mim, parece que o presidente está tão preocupado em se alavancar na política externa que perdeu a referência com a vida real. Recebemos aqui navios iranianos de uma potência que, historicamente, agride direitos humanos. E eu não acho que o governo brasileiro tenha que fazer uma profissão de purismo, até porque países não têm que ter atrelamento automático a quem quer que seja. Os países necessariamente têm que ter interesses e conveniências, mas interesses e conveniências que agradem, que ajudem, que beneficiem o povo do país, e não interesses estrangeiros de quem quer que seja. A ação do presidente da República hoje é muito mais de um ventríloco do Putin, que defende uma nova ordem mundial baseada na anexação e na reintegração dos territórios da antiga União Soviética, que reprime a sua população, que mantém pedaços expressivos da sua população, dos seus opositores na cadeia, que impede a liberdade de expressão. Nós não podemos ser cúmplices desse tipo de atitude. Por isso, senhor presidente, pedindo apenas mais um minuto para concluir a nossa... É que uso a tribuna do Senado da República, a Casa da Federação, para repudiar essas agressões reiteradas feitas contra uma política internacional revestida de bom senso. Poderão dizer que o presidente Bolsonaro negociou com o Putin a questão do fertilizante para manter a infraestrutura agrícola do país. É verdade. Mas em nenhum momento o presidente Bolsonaro tomou posição naquela guerra.
E não fez porque a tradição do Brasil é não interferir na questão ligada aos países vizinhos. E essa lição, me parece, que o presidente Lula precisa voltar a aprender. Vamos fazer melhor aqui no Brasil, para não fazer tão feio lá fora. Muito obrigado, senhores presidentes. Senhores senadores. Dando sequência à lista dos senadores inscritos para utilizar a tribuna, convido o senador Eduardo Girão para fazer uso da palavra. Está faltando situação para rebater. Aí fica... Mas o recado chega. Muitíssimo. Não é 20 não, presidente? Sessão extra. É. Tá, porque se prepare, porque hoje... Muito